Oi, gente, aqui é a Su. E preparem o coração, preparem o fígado, preparem a vesícula, porque o babado de hoje não é só um babado, é uma bomba atômica que atravessou a estratosfera da falsidade e caiu bem no quintal de quem mereceu. A história de hoje é sobre destino, karma e, principalmente, sobre a jararaca mais venenosa de São Paulo que teve o troco que só o universo é capaz de dar. Eu tô passada, chocada, e olha que eu já vi de tudo nessa internet, hein? Mas antes de eu contar essa baixaria, antes de a gente começar a destilar esse veneno que é só o suco da verdade, já clica no like se você também não suporta gente falsa. Se você tem ranço de gente que se acha melhor que os outros só porque tem um cifrão na conta, já senta o dedo. Nesse coraçãozinho aí, minhas babadeiras, porque hoje a gente vai fazer justiça social, nem que seja só na fofoca. A treta, minhas seguidoras, era clássica. Nazaré estava convencida, mas convencida, que Vanessa só havia se casado com Eduardo por causa do dinheiro da família. E não era qualquer dinheiro, viu? Era uma fortuna imobiliária que vinha de gerações. Nazaré tinha horror a Vanessa, porque Vanessa era discreta. E quando eu digo discreta, eu digo que ela não usava a logomarca da grife tatuada na testa. Ela andava com um carro modesto. Usava roupas de boa qualidade, mas nada que gritasse ostentação. E para Nazaré, essa descrição toda era prova de que ela era uma camponesa tentando aplicar um golpe. Nazaré vivia dizendo para as amigas que Vanessa era falsa humilde, que ela estava se fazendo de coitadinha para dar o bote final. Gente, vocês entendem o nível da maldade? A mulher inventava um personagem para a nora só para poder odiá-la com mais convicção. A Nazaré passava a vida dela infernizando a pobre Vanessa, insinuando que ela não tinha berço, que ela não sabia se vestir, que ela não sabia nem falar. Se a Vanessa falava, a gente vamos, a Nazaré fazia uma crise alérgica na hora, virava a cara e saía do ambiente. Se a Vanessa usava uma roupa que era de uma marca acessível, a Nazaré fazia questão de perguntar em voz alta. Eduardo, meu filho, você já se esqueceu de pagar a mesada da Vanessa? Ela está precisando de umas roupas novas. Essas já estão meio fora de moda, não acha? Que audácia! E o Eduardo, o alecrim dourado? Ah, esse aí era a peça-chave para manter o circo pegando fogo. Ele era o tipo de homem que era completamente cego pela mãe. Se Nazaré dissesse que o céu era verde, ele ia procurar a tonalidade esmeralda na nuvem. Ele não defendia Vanessa. Ele ficava no meio como um poste, dizendo: Mãe, para com isso. Vanessa, não liga para minha mãe. Resolvia? Nunca. A perseguição de Nazaré começou no dia do noivado. A Nazaré fez questão de pegar o microfone, bêbada de champanhe importado, e soltar a pérola que ia virar o lema de família. Ela disse: Fico feliz que meu filho encontrou alguém, mas espero que ele tenha tido a inteligência de assinar um bom contrato pré-nupcial, porque patrimônio familiar é sagrado e não se mistura com aventureiras. Gente, o barraco! Vanessa, coitada, engoliu em seco. Ela tinha acabado de perder o pai e o luto ainda estava fresquinho, mas a bruxa não perdoava. E eu paro a história aqui rapidinho para dar a minha opinião de Su. Qual é a obsessão dessa gente com o dinheiro? Se você tem, gasta. Se você ama seu filho, deixa ele ser feliz. Ninguém precisa de um testamento lido na festa para saber que a sogra não gosta da nora. A gente sente a energia, meninas. A energia da Nazaré era tão pesada que dava para cortar com a faca de bolo. A Nazaré, a bruxa, tinha uma mania terrível: fiscalizar a vida financeira de Vanessa. Ela obrigou Eduardo a abrir uma conta conjunta para controlar as despesas da casa, mas o real motivo era ver se Vanessa estava desviando o dinheiro do filho. Vanessa, esperta, usava a conta conjunta só para as despesas da casa e mantinha o dela bem guardado. A Nazaré era tão obcecada em provar que Vanessa era uma interesseira que ela chegou a contratar um detetive particular. Sim, vocês ouviram direito. A bruxa gastou uma fortuna para seguir a Vanessa, na esperança de descobrir que ela estava traindo Eduardo ou, sei lá, roubando talheres de prata da casa. E o que o detetive descobriu? Que Vanessa ia ao trabalho, almoçava com amigas, ia ao supermercado e passava as noites em casa vendo série. Um fiasco. Nazaré ficou furiosa por ter gasto uma dinheirama para descobrir que a nora era normal. Ela gritou com o detetive, dizendo que ele era incompetente. E eu pergunto a vocês, babadeiras, que tipo de vida é essa, em que você gasta sua energia tentando destruir a felicidade alheia? A Nazaré era a prova viva de que o dinheiro não compra paz de espírito. Ele só compra mais problemas e te deixa com tempo livre para ser maldosa. A situação chegou a um ponto de ruptura,
que a convivência estava insustentável. Vanessa já estava esgotada mentalmente. O Eduardo, o inútil Mor, continuava neutro. E aí Vanessa começou a pensar em se separar. Ela pensava: não vale a pena ficar casada com esse bofe que não tem culhão para me defender, só para ter que aturar essa bruxa. Mas o destino, minhas amigas, é o melhor roteirista de novela. O destino sempre dá um jeito de organizar a casa. E quando a gente pensa em desistir, é quando o universo entra em cena e solta o raio. Segura essa bomba que agora o babado vai esquentar de verdade. Se você já teve problemas com sogra ou nora, se você já foi julgada por causa do seu estilo de vida ou pelas suas escolhas, digite família nos comentários. Eu quero ver quem está vivendo a sua própria Nazaré em casa. E olha, se você digitar família, eu te dou um conselho. Mantenha a calma, respira fundo, porque o troco chega, viu? A história da Nazaré está aí para provar. A família de Nazaré tinha uma empresa que parecia sólida como rocha, mas, na verdade, ela estava afundando em dívidas e má administração. A Nazaré e o marido, que era tão arrogante quanto ela, viviam numa bolha de ostentação, gastando mais do que podiam pagar, comprando fazendas, iates, joias, tudo para manter a imagem. Eles achavam que o dinheiro era infinito. O marido de Nazaré morreu subitamente, coisa de um ataque cardíaco fulminante. E o que acontece quando o patriarca morre? A casa cai. As dívidas vieram à tona como um tsunami. A empresa estava à beira da falência, e eles deviam horrores para o governo e para credores. Eduardo, o alecrim dourado, que nunca trabalhou de verdade, herdou a dívida junto com a Nazaré. O patrimônio que Nazaré defendia com unhas e dentes teve que ser liquidado para pagar os rombos. A mansão em que ela morava, o carro importado, as joias, tudo se foi. E a Nazaré, que era a rainha da sociedade paulistana, se viu na miséria. Não na miséria de não ter o que comer, mas na miséria de não ter mais a ostentação que sustentava a identidade dela. Gente, vocês imaginam o surto psicótico da Nazaré? Ela perdeu a pose, perdeu a classe, perdeu tudo. Ela teve uma crise nervosa grave. Não conseguia aceitar que o mundo dela tinha acabado. Ela começou a ter problemas de saúde, desorientação, perda de memória e crises de choro e raiva incontroláveis. Ela foi diagnosticada com um quadro de depressão profunda e estresse pós-traumático, exacerbado pela perda do status social. O alecrim dourado, coitado ou não tinha a menor condição de cuidar da mãe. Ele estava atolado em problemas financeiros, tentando salvar o que restava do patrimônio, e a mãe demandava cuidados 24 horas por dia. Além disso, a Nazaré estava insuportável, agressiva com ele, culpando-o por não ter segurado o dinheiro. A bruxa não mudava nem na desgraça. O que sobrou da herança mal dava para alugar um apartamento simples para Eduardo. E o que fazer com Nazaré? Eduardo tentou colocar cuidadoras, mas Nazaré as humilhava e as demitia. Ele se viu sem saída. E é aqui, meninas, que o universo dá o checkmate. Eduardo teve que tomar uma decisão drástica. Colocar Nazaré em uma casa de repouso. Um asilo. E não era um asilo de luxo. Não! A pouca grana que ele conseguiu salvar só dava para pagar um lugar bom, limpo, mas simples, que recebia idosos que precisavam de cuidados constantes. Nazaré, a mulher que só respirava luxo, acabou internada em um asilo. Quando Nazaré foi internada, ela fez um escândalo. Gritou que era sequestro, que o filho a estava abandonando. O alecrim dourado estava devastado, mas ele não tinha mais condições emocionais nem financeiras. Ele foi embora e prometeu visitá-la. Mas adivinhem o que aconteceu? O tempo passou, e a visita do alecrim dourado foi diminuindo. De uma vez por semana, passou para uma vez por mês, depois só ligações rápidas. Ele estava ocupado tentando reconstruir a vida dele, e vamos ser sinceras, a Nazaré era um peso. Todos os amigos de Nazaré, aquelas socialites falsas que ela chamava de irmãs, sumiram. Ninguém queria se associar com a desgraça. Ela estava sozinha, completamente sozinha, vivendo no asilo, comendo comida de refeitório e usando pijamas de hospital. O karma é uma coisa linda. E quem entra em cena agora? Vanessa, a nora que ela odiava, a interesseira, a camponesa. Vanessa, mesmo diante do inferno que viveu com Nazaré, tinha algo que a bruxa nunca teve: um bom coração. Ou talvez ela só quisesse ver o circo de perto para ter certeza que a velha estava sofrendo o suficiente. Não sei, mas o fato é que Vanessa soube da situação da sogra. Eduardo, envergonhado, mal falava sobre a mãe.
Um dia, Vanessa, sem avisar o marido, decidiu visitar Nazaré no asilo. Ela chegou lá discreta, elegante, de jeans e camiseta, mas com a bolsa cara que ela guardava, e que Nazaré pensava que era falsa. Ela perguntou pela dona Nazaré e a enfermeira a levou até o quarto. Nazaré estava sentada, olhando para o nada. Não era mais a mulher arrogante e cheia de joias. Estava fraca, pálida, e o olhar dela estava vazio. Quando Vanessa entrou, Nazaré mal a reconheceu. Vanessa sentou-se ao lado dela. Nazaré levou um tempo, apertou os olhos e, com a voz falha, disse: Vanessa, o que você está fazendo aqui? Veio rir de mim? Me diga, é você, a interesseira, que está rindo da minha desgraça? Vanessa, com a calma que só quem tem a consciência limpa possui, respondeu: Dona Nazaré, eu vim ver como a senhora está. Aí a Nazaré surtou, começou a chorar e a reclamar do asilo, da comida, do abandono do filho. Ela perguntou por que Vanessa não havia se separado de Eduardo, já que agora ele não tinha mais um tostão furado. E aí, minhas seguidoras, Vanessa deu o show da vida dela. Ela olhou bem nos olhos da Nazaré, sem raiva, mas com uma autoridade que a Nazaré nunca tinha visto. Sabe, dona Nazaré? Vanessa começou, e o silêncio no quarto era ensurdecedor. A senhora passou anos me humilhando, dizendo que eu era pobre, que eu queria o seu dinheiro. A senhora gastou tempo e dinheiro com detetives. Se a senhora tivesse passado menos tempo me perseguindo e mais tempo cuidando das finanças da sua família, talvez a senhora não estivesse aqui. A Nazaré tentou argumentar, mas Vanessa continuou, implacável. Eu não me separei do Eduardo. Não por causa do dinheiro dele, porque o dinheiro dele acabou. Eu fiquei porque eu gosto do Eduardo, apesar de ele ser um filho da mamãe inútil. E eu não preciso de herança. Eu nunca precisei. Vanessa pegou a bolsa, abriu e tirou um documento plastificado. Era a certidão de óbito do pai e um extrato bancário de um investimento milionário. A senhora me chamava de pobre, dona Nazaré, mas a senhora não sabe que eu herdei uma fortuna do meu pai antes mesmo de me casar com o seu filho? Eu sempre fui mais rica do que a senhora jamais sonhou em ser. Eu só não preciso andar por aí gritando que sou rica. Ao contrário da senhora, eu tenho classe e tenho berço, coisas que o dinheiro não compra. Passada! Gente, a Nazaré quase teve outro ataque do coração. A ficha caiu. A nora que ela odiava, a nora que ela achava que era uma golpista, era a única pessoa na vida dela que não precisava de um centavo da Nazaré. Vanessa então continuou, com a voz mais suave, mas ainda firme. Eu não vim rir da senhora. Vim porque Eduardo não tem condições de bancar a senhora em um lugar melhor, e eu não sou tão má quanto a senhora pensou que eu fosse. Eu já paguei adiantado 6 meses de internação neste asilo, e eu vou me certificar que a senhora tenha um bom acompanhamento médico. Ela se levantou, ajeitou a roupa, pegou uma flor que tinha levado e colocou no vaso ao lado da cama. A senhora teve a chance de ter uma família feliz, mas preferiu ter uma inimiga. Espero que a senhora use esse tempo para refletir. E saiu. A Nazaré, minhas seguidoras, ficou em choque. Ela não chorou, não gritou. Ela apenas assimilou o golpe. O maior golpe da vida dela não foi a falência. Foi descobrir que ela estava errada o tempo todo sobre a única pessoa que demonstrou compaixão por ela no fim da vida, e que essa pessoa era financeiramente superior a ela. A humilhação final. Quando Vanessa contou tudo para o Alecrim Dourado, ele ficou abismado. Ele não podia acreditar que a esposa dele era multimilionária e ele não sabia. E o que Vanessa disse? Eu não precisei ostentar para ser quem eu sou. E agora, você vai ter que ser o homem que eu mereço. Porque você não tem mais um centavo para me oferecer além do seu amor. Chora, Nazaré. A Nazaré nunca se recuperou completamente da crise. Mas as visitas de Vanessa se tornaram a única coisa que importava para ela. Ela passou a ver Vanessa não mais como inimiga, mas como a única pessoa com moral de ir lá e dizer a verdade. E a única que estava de pé para cuidar dela. Nazaré não pediu perdão. Afinal, uma jararaca nunca muda totalmente. Mas o deboche da vida fez com que ela tivesse que aceitar a ajuda da nora que ela mais desprezou. Bem feito, né, meninas? O karma de Nazaré foi pesado, mas a volta por cima de Vanessa foi épica. Ela provou que caráter vale mais do que qualquer sobrenome chique. Essa história é a prova de que ninguém deve se meter no casamento dos outros. E que humildade e discrição podem esconder fortunas e corações gigantes. Se você concorda, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com aquela amiga que está precisando de coragem para enfrentar a sogra bruxa.
Beijo da Su e até o próximo babado. Tchau!